Um bocado para lá em cimento. Naturalmente até ajuda a conservar, também é fácil um dia tirar. Não encontramos lajes nunca no caminho. E foi muito engraçado a história deste pensar que a ponte é romana, que é uma coisa que no fundo traz um certo apoio à ideia da Salerno. Isto sempre foi conhecido na família da minha mulher pela ponte dos frades, de maneira que eu sempre entendi que isto que era uma coisa do tempo dos capuzes. Um dia disse à Salete, que estava aí, tinha cá muitas vezes por causa das arqueologias, disse: você ainda não viu, foi a ponte. Digamos que ela entrou ali por baixo e eu disse: mas isto é romano. Bom, depois quando saímos daqui, a quinta, nos tempos, naquela venda, depois eu já conto a história, mas no século XII, até virem os capuzes para cá, chamava-se Sarzedo, que é um lugar com carvalhos, como realmente é imensos, o Cerzo era carvalho. E portanto já no tempo dos romanos chamaria Sarzedo, aqui esta zona. E ela diz: há uma coisa, um trabalho sobre as estradas romanas que fala de uma ponte que atravessa as águas do Sarzedo. Bem, esta ribeira é sazonal. Em tempos antigos não seria. Teria mais importância. E isto, desde que eu ouço falar desta ribeira, já lhe conhecia 3 nomes. Porque como não tinha importância, era o povo aqui da zona que ia dando nomes. E então, eu pensei chamar aqui os velhinhos da aldeia, tive aqui 8, os mais velhos, 80, 90 anos, e para lhes perguntar se alguma vez tinham ouvido o nome Sarzedo. Porque a partir dos monges virem para aqui, portanto 1500, isto tinha sido sempre Nossa Senhora da Anunciada, patrona daqui do lugar. Mas aí passou a ser o Mosteiro da Anunciada e deixou de se usar Sarzedo. Bem, fui logo, eu diz-me assim um dos velhinhos: no meu tempo havia ali uma ponte de Sarzedo em Paialvo, que é aqui a 4 km. Fui logo a correr ao Paialvo. Ainda me lembro, estava um dia assim, deixei os velhinhos todos assim soltos, fui para lá, fui ao café, que era o único sítio onde havia um ser vivo, que era o dono do café, que disse: eu gosto também muito de arqueologia, costumo ir para cá os arqueólogos. Olha, ponte, nós não temos nenhuma ponte do Sarzedo. Agora, a ribeira é a ribeira de Sarzedo. É aqui que ela sai na ribeira da Bezelga e até às vezes nos inunda no inverno. Isto é muito engraçado, porque aqui, como ela está longe, eu vim a correr para casa para ver se esta era a ribeira que ia para o Paialvo, e vai à roda por baixo nas planícies e vai lá sair. Vai lá sair. Portanto, era a mesma e era a do Sarzedo, fiquei a saber. E foi uma descoberta muito divertida. Eu tinha que ver se realmente alguma vez tinha tido o nome de Ribeira do Sarzedo. E isto certamente servia para os fins de semana, entre aspas, dos romanos. Como sabem, aqui em Tomar, isto era a cidade, chamava-se Célium, e era uma cidade com uma certa importância. E aqui perto, uma amiga nossa descobriu uma vila romana ali por trás de 100 soldos. Fizeram lá arqueologia e era uma vila importante. Portanto, esta estrada possivelmente servia às famílias ricas romanas que tinham propriedades nos arredores. Isto era uma saída de água. Isto estava tapado com a terra e aqui vinha ao barranco. E eu ainda encontrei vestígios de um tanque ali que aproveitava esta água. Do lado direito, ali ao fundo, tem 2 saídas de água que ainda hoje funcionam. Quando eu esvaziei, passaram a funcionar outra vez, para as águas da chuva do pátio saírem por aqui. Porém, eu gostava imenso de ouvir a opinião do nosso arquiteto. Porém, não se compreende uma coisa deste tamanho para a água das chuvas que sai do tanque e por aquelas bocas. O que eu penso é que a tal cisterna, que é no fundo mesmo por trás daquele muro, e que aqui foram para os dentes, quando a cisterna enchia demais, a água saía. Eu acho que podem ir para a terra deste cuidado. O engraçado desta minha experiência, talvez as 2 coisas mais marcantes para mim, primeiro foi descobrir como a história das quintas, que nascem normalmente à roda da água, têm uma unidade
temporal. E que sempre, porque eu hoje sei perfeitamente quem aqui passou, não sei os nomes exatos de muitas pessoas, mas sei quem foi passando. Foi sempre mudando de dono ao longo, pelo menos, de 900 anos. Outra coisa extraordinária, e que isto há de acontecer em muitas das quintas portuguesas, assim como também outra coisa que há de acontecer por muito lado, é que tudo está a um dedo para ser descoberto. Quem nos passava pela cabeça, nós, depois isto foi transformado em sala, tanto tempo que aqui passámos, ou dormimos por cima. Eu punha as bermudas e descia para vir para as escavações, que era excitantíssimo de manhã. Portanto, estas coisas, nunca lhe passou pela cabeça que tinha isto aqui debaixo dos pés. Como eu vos disse, isto era a céu aberto. Aquilo é a torre que eu vos disse que era medieval. E ali foi emendado, porque havia uma porta. Aliás, na sala aqui de cima, vê-se ainda a verga da porta. Estava lá escondida dentro da parede. Só descobri mais tarde, mas estava lá. E aqui era um patamar. Isto aqui era o nível da casa medieval. Isto eram as paredes medievais. Aliás, esta casa aqui de cima não tem fundações. Está pousada nas paredes medievais. Os tijolos estão pousados, a não ser onde se fez muros novos, não é? E então, ali, infelizmente, aquela luz não está a acender, mas lá no cantinho ao fundo, quem depois quiser ir ali espreitar, só sobrou uma das mós de esmagar a azeitona. Tinha mais, aquilo eram 4 ou mais mós, mas ficou lá uma no canto, está meio enterrada na parede. E depois o azeite escorria por esta cala, por trás daquele murinho. Tem outro tanque como este, que era o tanque final, tem uma boca ainda, e tem no fundo os alguidares onde depositavam as borras do azeite. A parte que não interessava, não é? Depois tem esta calçada, onde os trabalhadores andavam para trás e para diante. Isto aqui não existia, era o tal compartimento que no tempo dos avós da minha mulher tiraram a terra que aqui estava, fizeram uns muros, quebraram aquele, está a ver, tinha outro canto, portanto aqui também devia haver outro tanque. E aqui, esta pedra que é de cá, tinha em cima, foi posta aqui para ter em cima o motor da quinta, porque nessa altura não havia eletricidade, não é? Estas bolachas eram feitas aqui, portanto, eu penso que na altura dos capuchos, e eram para fazer colunas. Por aqui entra, também há imensas umidades, quando começa a chuva a valer, ainda não houve. E é assim. E eu gosto muito deste patamar. Agora, há uma coisa curiosa. Isto, no século XII, depois já vou contar essa parte, os donos da quinta e os habitantes da quinta viviam em cima do azeite. Porque isto é um legado do século XII e saíam a porta, eles só tinham esta torre para viver. Eram vidas muito rústicas, e tinham 2 andares e viviam ali. Depois havia de haver o muro em torno do pátio, onde possivelmente havia casas de madeira para os servos e para os bichos, e era assim a vida aqui. E o cheiro a azeite ia ser uma coisa horrível. Eu gosto imenso de azeite, mas não era capaz de viver em cima de um lagar. E eles abriam a porta. Isto prova a importância do azeite, que era tão importante, pois na ordem de Cristo era dos mais graves prevaricações, era construir lagares de azeite sem autorização, eram imediatamente deitados abaixo. Até mandaram fechar isto, não foi? Um que havia aqui, eu tenho também uma documentação sobre isso. Muitas peças reconstituídas, chamava-se caligráfico. Isto era trazido pelos portugueses do Mar Vermelho, normalmente a aristocracia portuguesa trazia e levava para as quintas, e depois era copiado pelos nossos oleiros, ou a pedido do dono, ou a pedido deles, e faziam este grafismo à roda, porque não sabiam nem escrever português. Isto é século XVII. Quanto mais árabe, porque isto é uma inscrição que tinham os pratos, se sabe porque se conhecem os originais, com o primeiro versículo do Alcorão, Deus há só um, e às vezes o segundo, e Maomé é o seu profeta. Imaginem que eu tenho um que vos vou mostrar lá em cima, que ainda se lê. Porque fizeram muita troça de mim quando eu disse que se lia,
porque eu não leio árabe, evidentemente, mas como estive na Indonésia e passaram pelas mãos muitas peças com arábico e muitas coisas, e esta lê-se, que disparate e tal. Um dia vem aqui uma amiga minha arménia, casada com um americano, que nasceu e estudou na Pérsia. Olhou, começou aos gritos, ainda se lê, já lá me passou, eu tenho lá em cima. É a única peça que se lê, porque o resto são uns gatafunhos, até é engraçado.